Balart traz mais histórias hoje e para mim vai ser um prazer falar com ele, né? Que dentre tantas coisas que a gente vê na internet, algumas tão negativas, a gente vê de positivo e das pessoas falando tão bem, né? E tanto, que é do pai Vinícius de Bará. Prazer, meu pai, estar aqui Obrigado. Na sua casa. Prazer é meu te receber. Vim pagar a visita que eu tô devendo do Batuque, né? mas eu venho, mas eu virei em Batuque. Bom, pra gente começar, em que momento que o pai Vinícius se viu religioso ou foi desde sempre? Desde criança, desde que nasci, sim. A nossa família sempre foi de religião, sempre foi religiosa, então desde de bem pequeno, sempre gostei, sempre amei. Batuque, né, religião. Me conta um pouco dessa história, então, desde pequeno. Eu sei que no momento do nascimento teve uma história espiritual envolvendo, né? Sim, o meu período de nascimento era entre 8 e 16 de dezembro. E aí minha mãe teve um problema no parto e que eu não nascia nunca, né? Isso foi arrastando, não nascia nunca. Aí, ao lado da casa da minha avó, nós morávamos com a avó, na Sefer, tinha uma senhora, a Jane, hoje ela já é falecida, e ela recebeu um Exu, né? Que era o Exu Tranca-Rua, que ele chegou e avisou a minha avó que ela cortasse. Caso seria fazer uma cesárea, né? E mandou ela cortar, senão ela ia perder a filha e o neto, e morrer os dois. Aí a minha avó consultou o primo dela, que era pai de santo, fizeram obrigações, tabuleiros e tal, para poder segurar, para que eu pudesse nascer. E aí passou os dias, e daí a minha mãe baixou o hospital 24 de dezembro, não nasci. Aí baixou 30, aí foi num Batuque no dia 30, na falecida, se eu não me engano, Tereza do Oxalá, que era da bacia do vô Joãozinho. E aí ela foi com o pai Oscarzinho, que também falecido Celso, e o pai Tião. E nisso a bolsa dela estourou na reza do Oxalá. E aí eles vieram para que ela fosse pro hospital, né? E o Bará em Acheiro foi me acompanhar a esperar eu nascer na PUC, ficou sentado em Acheiro esperando eu nascer. Deu tudo certo. Tô aqui. O senhor acha que também, talvez por isso também o senhor veio a ser filho de Bará? Por conta deste Bará? Sim, tem uma curiosidade que o Miguel, meu pai de santo, disse que como eu já tinha passado por outras casas, umas duas casas antes de chegar na mão dele, ele disse que se eu fosse cru da mão dele, eu não seria de Bará, que eu seria de Oxum. Mas acredito que o Bará tenha me roubado nesse período aí. Sim. E dessas vivências, assim, religiosas, eu tô falando que o senhor me contou fora, né? Sim. Tem uma outra grande coincidência, né? Que é a questão do Exu. Sim, que o senhor contasse pra gente. Que, na realidade, a nossa família não tínhamos vertente de Exu, né? Inclusive, o meu pai de santo, falecido pai Miguel, não era muito fã do Exu. E aí, quando eu nasci, essa vizinha recebeu um Exu Tranca-Rua, que eu vinha descobrir anos depois, que devido a muitos filhos que eu tenho com Exu, eles foram me obrigando a ter o Exu, digamos assim, né? Eu precisei dessa ferramenta, dessa... E aí eu procurei o pai Luciano, né, o pai Luciano do Oxalá, e o compadre sentou Exu Tranca-Rua, que eu vinha descobrir depois que este Exu, lá do meu nascimento, era um Exu Tranca-Rua. Né? Sem nós saber, sem o Luciano saber, sim, não tinha nem como saber, a gente não... Para ver como a história se liga, se repete, né? Se liga, se repete. Bom, me fala um pouco do seu pai de santo, né? O senhor fala com tanto carinho dele. Sim. Fala um pouco do pai Miguelzinho. Era uma pessoa extraordinária, maravilhoso. Coração gigante. Miguel era muito alegre, cativava as pessoas, onde andava, onde passava, ele
ele era funcionário da Caixa Estadual, Caixa Econômica extinta, né? E então ele conhecia muita gente, muito educado, muito fino. Mas religião, ele era muito severo. Ele era bem... Nós tínhamos muita intimidade, claro, tudo dentro do respeito, né? Por ele ser pai de santo. Mas chegava na hora de religião, era ele que mandava, não tinha. Xangô também, muito lindo, maravilhoso, muito verdadeiro, muito enérgico também. Pisava fora da faixa, ele multava, tempo da multa, né? Multava a gente. Eu fui multado umas 2 vezes, inclusive. Fala um pouco da multa, né? Que muitas pessoas não sabem, né? Que era uma espécie de cobrança que se fazia com alguma coisa, né? Quando tu, por exemplo, tinha uma obrigação que tu não comparecesse, tu, uma pessoa pronta, né? Tem obrigação na casa e é obrigação, né? Tem que ir. Tu não comparecia, perguntava, ou de repente sabia, fulano não veio na obrigação, tava no samba, era multado, né? Então tinha que pagar aves, né? Ou pro seu orixá de cabeça, ou pro orixá de cabeça do pai de santo, tinha que pagar. Isso era multa. Certo. Eu sempre que escuto falar do senhor, né, de outras pessoas, e o pai Bará, ele deixou de ser o seu sobrenome, porque a gente fala o pai Miguel do Bará, e as pessoas falam muito do pai Miguel do Oió. Pai Vinícius, desculpa. Sim. Pai Vinícius, tô falando do seu pai de santo. Pai Vinícius do Oió, sim. Né? Como o senhor vê isso, primeiro, e depois, o que o Oió tem de tão diferente que se acoplou ao seu nome? Eu vejo isso como uma identidade da minha nação, né? Que a gente luta porque a nação de Oió ela tá muito extinta. Tem Oiós, né? Oió com jeje, tem outros tipos de Oió. A nossa vertente de Oió é um Oió mais cadenciado, que não tira tanto jeje. Então, essas são as diferenças, né? Que durante o batuque, primeiro toca para os homens, depois para as mulheres. Usamos fardamentos, né? Fardamento, ou uniforme, com ordens, com fitas que marcam o teu anjo de guarda de cabeça e corpo. Então, são várias minúcias, várias coisinhas diferentes que o Oió traz, que o Oió tem, né? E eu acredito que o meu nome tenha sido tão acoplado a isso, porque eu procuro trazer isso, né? Sempre para que não se perca. Sim. Que outras pessoas do Oió que o senhor admira? Tem meu tio de religião, Antônio Carlos, né? Ele é irmão do meu pai de santo, eu admiro muito ele. Tem o pai Odacir, do Ogum, de Gravataí. Tem o pai do meu grande amigo Tutu, pai Paulo. Muita gente. É que o nosso povo ele é mais fechado, né? Como dizem. Sim. Então, talvez algumas pessoas não conheçam tanto, mas tem bastante gente do Oió que talvez não se mostre, digamos assim, né? Se recusam. Perfeito. A gente está na era da internet, né, pai? E ela dissemina tantas coisas, alguma até que nem deveria, né? Mas dentre as coisas positivas que a internet disseminou, através de vídeos da Lara, né? Sim. A gente conheceu um pai Vinícius que reza o batuque inteiro, né? Sim. Por que o senhor escolheu, primeiro, por que o senhor escolheu rezar o seu batuque, né? Sendo que o pai de santo, no geral, ele coordena o quarto de santo, a cozinha, né? Por que o senhor escolheu rezar o seu batuque? E como é que o senhor vê hoje, já aproveitando essa pergunta, os tamboreiros de hoje em dia? Tá. Assim, na nossa nação tinha, eu acabei de citar o nome do pai Carlos, o pai dele, que foi pronto junto com o meu pai de santo, né? Paulo Silva. Ele rezava os batuques na casa da minha avó de santo, falecida Dona Alguinha. E então acredito que isso seja uma tradição nossa, né? Ele rezava e aí depois na casa do meu pai de santo ele rezou, na nossa família, na nossa goa, digamos assim, né? Ele que sempre rezou. E depois ele ficou doente, passou a não rezar mais. Na casa do pai Miguel ele rezava. E realmente o filho dele dizia, né, que era meio incômodo, porque daí tu reza, tu atende os convidados, fica meio... E aí depois ele passou a convidar o falecido Adãozinho do Bará, né, para tocar lá e tal, para que ele pudesse atender as pessoas, enfim.
Eu gosto de rezar na minha casa e passei a rezar porque eu acho nada contra tamboreiro nenhum, nem coisa nenhuma. Como eu te disse, a nossa nação ela é muito extinta, está se extinguindo muito. Então, hoje em dia, alguns tamboreiros fazem, não sei se a pedido do dono da casa, ou se, porque, né, toca um pouquinho de cada nação na mesma noite. E tem coisas que não, para nós, rezas que não pode. Né? Tem uma determinada escala de reza. No Xangô, por exemplo. Xangô, na nossa nação, começa com o Xangô Dadá, que é rei de Oió. Né? Então, curiosamente, começa com o Xangô Agodô, Xangô Aganju e termina nos Bedes. Né? Então, nas outras nações começa com Aganju, me corrija se eu estiver errado, e nós temos algumas coisas que é da escala de Oió, né? que tem que ser cumpridas, tem que ser tiradas, algumas coisas que precisam ser tiradas naquela noite ou naquele ritual. E o senhor acha que... Acha não, né? Deve ter constatado que os tamboreiros de hoje não tem, então, alguém que o senhor traria... Não, eu vou trazer esse porque hoje você vai fazer como eu quiser. No caso, tocar rezar, e cantar. Rezar, não. Ainda não, pode ser que, né, alguém, ou seja, tem... Ou os que lhe acompanham, de repente, de tanto ouvir, pode ser que passem a reproduzir. Exato, pode ser que sim, mas hoje ainda não vejo. E quem é que são os tamboreiros que o senhor admira? Tem. O Alisson é um. O tamboreiro da minha casa, Severo, eu acho que ele toca muito bem. Eu acho a postura dele como tamboreiro também muito bom. Eu sou neto de tamboreiro, né? Meu avô não foi conhecido, mas foi criado no pátio da mãe moça, né? O nome dele era Jorge André Cândido. O apelido dele era Sorrisal, acho que conhecido. Então, mas tem muitos tamboreiros. Gosto muito do Juliano Canedo também, eu acho a voz dele muito bonita. Sim. Né? Para a nação, são esses. Vou lhe perguntar coisas mais pessoais agora, né, de opinião, do que de fundamento. O que acontece nos batuques hoje em dia que na sua casa não pode acontecer? É justo que quer me colocar. Não quero, mas coisas brandas, então. O que acontece? Eu acho assim, hoje em dia, tipo, casais, tá? Eu acho não, tenho certeza. Casais, religião, lugar que tu vai para rezar, não para te estar de mão dada, não para te estar... não acho legal também essa questão de tirar fotos, né, fazer vídeos. Eu acho que tem pessoas qualificadas que fazem isso durante, até para que não vaze nada. Comportamento, né, de casal, de homem, mulher, casal, de um modo geral. Acho que tu tem que respeitar o ambiente onde tu estás, né, religioso. Risadas, deboches, essas coisas assim, né, essas coisas que religião... Não digo que tu vai entrar sério, tu não vai dar um sorriso, não vai cumprimentar alguém, mas eu acho que tudo dentro do limite, tudo dentro da postura, né, religiosa. Sim. Acho que postura religiosa, na minha casa, acho que tem que ter, né, prezo isso aos meus filhos, tanto na minha quanto na de outras pessoas. Eu acho que uma pessoa que não tem uma postura religiosa ficaria bem complicado, né. O senhor me disse que não gostava de Exu, né? E que teve que fazer por uma determinada situação. Passou a gostar ou como é que funciona? Sim. Antes de fazer já gostava, né? Já eu comecei a frequentar, comecei a ver e vi que infelizmente as pessoas que não conhecem têm uma visão deturpada do Exu, né? É uma visão deturpada. É que infelizmente o justo às vezes paga pelo pecador, né? Como tu disse, essas coisas de vídeos, internets que vêm, daí vão passando. Existe casa séria, existe pessoas que fazem quimbanda séria, assim como nação também, né? Ou qualquer coisa que se propõe a fazer. Então, existe, né? Puxando um pouco a brasa pro meu assado, a casa onde eu frequento é uma, 21, né? Uhum. Esse ano, lugar que faz religião nessa parte, tanto nação que ele tem, mas da parte da quimbanda que eu pertenço, existe sim. Perfeito. Tem peculiaridades que são de casas, outras que são de nações, né? E eu vejo, assim, nunca tive no batuque aqui, mas vejo até pelos vídeos que aqui algumas coisas se mantêm. Exemplo,
o senhor não usa pano na cabeça, se não está de obrigação, entre outras coisas, né? Sim. Que viraram regras, mas que há bem pouco tempo, não é tanto tempo assim, não eram. Não é. Né? Como é que o senhor faz para cuidar para que essas novidades, vamos chamar assim, elas não adentrem a sua família religiosa? Eu explico, né? Eu informo, olha, pano de cabeça. Tem muitos que gostam, né? Já vários, como eu queria botar um alacá, Não é proibido. Não pode usar. Não pode. Aqui não. Na cabeça não. Cabeça no nosso lado só coberta para quem está de obrigação, né? Nem orixá no nosso lado dança de pano na cabeça. Então, nem quando está de obrigação, né? É curioso, mas a pessoa, digamos que está ou se aprontando ou dando ebó, dando comida para o seu orixá, quando o orixá se manifesta, tem que tirar o pano. Mesmo com sangue na cabeça. Tem que tirar. Então a gente não usa pano. Só quando está de obrigação. Que outras coisas? Guias, por exemplo. Temos que usar. Porque é o nosso axé, né? Elas comem na obrigação, junto com os santos, e a gente usa batuque todas, e em ebó, quando é terminação, quem é pronto tem que cruzar. Santos homens para o lado e santas mulheres para o outro. Todos os prontos têm que usar desta mesma forma. Por que tanta coisa assim se perdeu? São detalhes, mas são fundamentos, né? Tradições, de repente, tradições. Eu acredito porque são coisas que dão muito... Né, trabalho, tu tem que estar explicando, tu tem que estar dizendo, de repente alguém, né, fulano, não faz assim, não bota, ou não usa, ou não... E aí isso tu precisa, porque às vezes as pessoas, como as coisas são muito modernas hoje, né, todo mundo está usando, então, claro que todo mundo quer usar, mas religião, eu acho que para ter a tua identidade, tu tem que puxar, e isso dá trabalho. Tem pessoas que pode não gostar, sair da tua mão por determinados tipos de coisas. Já teve? Já tive. As pessoas, né? Eu tenho vários amigos, eu sempre vejo rodeado deles, né? Mas de uma maneira de condução de religião, né? O senhor já falou das pessoas do Oió, mas na nação, no âmbito geral, de quem são as pessoas que o senhor admira, que o senhor vê, assim, não sei, eu gosto da forma que age, que fala. Religiosamente? Pode até nem conhecer, às vezes, mas que vê, né, através das redes sociais e que imagina que seja. Sim. Não, tem muitas pessoas. O Pai Raul é um que eu admiro muito, né, pelo tempo de bacia, tem o Pai Jorginho, tem do Bará, tem a Mãe Viviane da Yansan, eu gosto muito, até nós comentávamos, que a forma como ela se pronuncia, como ela se, né, muito bonita. É a mestra. Mestra das mestras. Sim. Tem Pai Luciano, né, Pai Juarez, então muita gente. Sim. Né, Pai Juarez do Bará também um querido, Pai Luciano, que é o meu chefe de Exu, a forma como conduz a religião, tudo muito dentro do respeito, tudo muito... Inúmeras pessoas, né? Pai Ricardo, gosto muito do Pai Ricardo também. Várias pessoas. Tá ótimo. Para não colocar mais na mensagem. Tá ótimo. Bom, das situações assim que acontecem negativas hoje em dia, as pessoas um pouco mais velhas, elas tendem de colocar isso na conta dos mais novos, né? O senhor concorda com isso? Não concordo. Eu acho que tudo depende da conduta, porque eu considero novo ainda, né? Perto de algumas pessoas que eu citei agora, eu me considero novo. Mas eu tive uma boa escola. Como eu te disse, meu pai de santo, ele era bem rígido, nós tínhamos brincadeiras, mas tinha um momento religião é sério. Então, eu acho que tu tem que ter uma boa escola, teu pai de santo tem que te puxar, né? Tem que para que as coisas, o novo não, como é que eu vou te dizer, não, para que não faça, mas também eu acho que isso também não é só o novo. Tem algumas pessoas antigas também que fazem bastante coisinhas, né?
Diferentes, digamos assim, para não dizer errado. Sim. Saindo um pouco de dentro dos terreiros, mas não saindo, eu lhe encontrei recentemente num samba de macumba, samba de terreiro, enfim, Sim. Tem vários nomes hoje, samba de caboclo. Como é que o senhor vê essa tiragem dos pontos, né? Das rezas a gente ainda não viu. Tomara que não saia. Que não saia. Né? Mas dos pontos em especial para levar para dentro de um ambiente de samba, né? Como é que o senhor vê isso? Como é que eu vou te explicar? Diferente, né? Eu acho diferente, porque é uma forma de trazer um pouco da religião também, porque eu acho que aqui em Banda dá, né? A nação já não acharia legal. Mas é uma forma de trazer, de mostrar, talvez tem pessoas ali que não são, né? Que possam conhecer as cantigas, conhecer as letras, enfim, mas acho diferente. Diferente. Acho que se ficar nesse divulgação tá bom, né? Não pode passar disso. Uma manifestação, digamos assim, já vou achar meio estranho. Sim. Caminhando já mais para o fim, tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que todo mundo escuta, mas na hora de responder, talvez ela não saiba o que exatamente dizer, né? Eu vou fazer de duas formas para o senhor. Primeira, se o senhor conseguisse ter alguns momentos novamente com o seu babalorixá, né, que já é falecido, que conversa seria essa? Primeiro acho que é me abraçar nele, né? Saudade, acho que muita saudade. E pedir desculpa por algumas falhas, né? Pelo Exu, que eu acho que ele ia me puxar minha orelha bastante. Mas me abraçaria nele, acho que chorava muito. Acho que eu ia chorar muito de saudade. E com o Pai Bará? Eu acho essa pergunta meio curiosa, porque todos os dias eu tenho contato com meu pai. Quando eu levanto de manhã, eu boto minha cabeça no chão, converso com ele, né? Só aprendi com a minha avó, que é orixá da gente, a gente conversa com ele como se estivesse conversando com uma pessoa. Então, também me abraçaria, pediria misericórdia pelos erros, que a gente é ser humano, né? E acho que chorei, me esvaí em lágrimas também. E o senhor sabe que o nome desse meu novo trabalho é balaio, né? Justamente porque acho que dentro de um balaio cabe muitas coisas. Mas o que cabe no seu balaio? Deixa eu te dizer, balaio na nação de Oió é de Xangô. Então, tem algumas nações que estão por outros orixás, né? Para nós é de Xangô. No meu balaio cabe muito carinho, muito respeito, muita união. Eu acho que as pessoas, quando tu te une de uma forma, amizades, religiosamente, família, eu acho que quando tu te une e respeita, e a gente se respeita, eu acho que tu tem mais força do que se tu fosse único e sozinho, né? Então, no meu balaio cabe muita união, muito carinho, muito amor, muito respeito, principalmente pela religião, pelas pessoas também. Empatia, se pôr no lugar do outro, sempre. Não fazer com o outro aquilo que tu não queria que fizesse contigo, né? Então, essas coisas. Empatia, carinho, amor, respeito. No meu balaio cabe muito. Daqui a 130 anos, quando o senhor partir, e as pessoas olharem essa entrevista, porque essa é o grande barato, vamos dizer assim, de poder fazer isso, né? Que é tem uma recordação. Eternizar a vida das pessoas. E quando as pessoas falarem qual Vinícius que o senhor quer que elas lembrem? O Vinícius do Bará, o Vinícius alegre, do samba, de que tinha muitos amigos, que a casa dele vivia cheia, vivia lotada de pessoas, do Oió. Acho que eu quero, dessa forma, eu quero ser lembrado. Feito, muito obrigado. Eu que agradeço. Recebido, que Pai Bará lhe dê anos de saúde, de força pra gente e ouvir muito mais vezes, né? E ouvir rezar, como a gente vai ver rezar agora aí. E até o próximo balaio.